Conversão, meus irmãos, conversão. O que importa é se são convertidos. E aqui, para mim, dando continuação aqui no nosso último bloco, o que mais me apaixona na igreja é conduzir ovelhas realmente convertidas. Spurgeon tem uma frase que é mais ou menos assim, que nós somos chamados a apacentar ovelhas, não conduzir lobos ou bodes. E é verdade, meus irmãos. O que é magnífico na igreja é conduzir ovelha, não importa se é uma ovelha simples, se é uma anciã, se é um ancião, é uma ovelha. Que Deus nos faça ser ovelhas convertidas, tá bom? Então aqui, lendo rapidinho só a primeira frase, a principal tarefa do professor, ou do pastor, ou do pregador é propriamente relacionar seu discípulo com Deus. É este o ato religioso inicial do indivíduo e é o mais importante. Se a pessoa se converter, pronto, temos tudo. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu ler essa frase aqui embaixo. Josh Billings tem razão ao afirmar que só teremos corridas de cavalos limpas e honestas quando tivermos uma raça humana honesta. Né? A retidão só aparece quando a gente se converte a Deus. É este o alicerce de todo o progresso moral. É óbvio que a gente vai ver gente extremamente moral também sem estar na igreja. Tá bom, meus irmãos? Mas, via de regra, é uma exceção. Porque essa moralidade abundante do cristianismo é muito vista no cristianismo, e deve ser assim. E nós não podemos dizer que não existem pessoas morais fora do cristianismo, que seria um ato vil da nossa parte. No entanto, o que o autor está querendo dizer, ainda mais numa cultura americana, é que quando alguém realmente se converte, ele se torna alguém moral. Mas existem muitas exceções, tá bom? Ainda mais nos nossos dias, que o cristianismo é secularizado. Nem dentro da igreja tem tido moralidade, para nossa vergonha. Mas, resgatando a nossa história, na igreja de Jesus sempre abundou essa moralidade plena e essa ética abundante. Porque é uma questão direta e imediata. A pessoa se converte e ela muda de dentro para fora. A moralidade muitas vezes é de fora para dentro. Tá bom? Maravilha, meus irmãos? Tranquilo até aí? Querem comentar alguma coisa? Beleza? Podemos prosseguir? Podemos. Vamos lá. Então, vamos lá. Teria muitos assuntos para a gente abordar, meu irmão, mas o tempo não vai permitir. Pastor Johnny, leia para nós esse parágrafo. Relacionar com os outros. O viver cristão envolve relações retas para com o homem, assim como para com Deus. Na verdade, ambas essas coisas acham-se envolvidas na mesma experiência. Quando Jesus resumiu o primeiro mandamento, acrescentou isto à nossa relação para com Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Até aí. Ou seja, além de Deus nos arrumar com ele na vertical, nos arruma com o próximo na horizontal. Podem ver que é normal. Agora é óbvio, né, meus irmãos? Podem ver que nem Jesus tinha um relacionamento de primeira mão com seus próprios irmãos. Lembram do episódio? Em João? Lembram? Quem não lembra? Desculpa, repete a pergunta de novo, por favor. Jesus, quando eu falo aqui sobre relacionamentos na horizontal, Sim. é óbvio que nem sempre com todos nós teremos um relacionamento de primeira mão. E aí eu estou citando o próprio Jesus com seus próprios irmãos. Lembram? Quando ele é indagado pelos seus irmãos, lá em João? Estão lembrando que os seus irmãos dizem, mas você está indo para Jerusalém, mas não vai se manifestar a todos? Se você quer ser reconhecido, então demonstre-se para todos. E aí Jesus e os evangelistas registram que os irmãos deles estavam querendo expor ele, dando uma ideia de, vai lá, você que está dizendo que é o Messias e tal, se exponha, porque eles também não seguiam Cristo naquele episódio. E nós sabemos que
eles realmente se convertem depois da morte e depois da ressurreição. Tiago e Judas, que escrevem o livro de Tiago e o livro de Judas, eles realmente têm um encontro com Cristo depois da ressurreição. Antes, eles eram opositores. Ou seja, a comunhão que a gente vai ter com o próximo, é óbvio que será uma comunhão com aqueles que são convertidos. Porque não tem como você ter uma comunhão íntima com aqueles que não são convertidos. Eles não pensam igual, não desejam as mesmas coisas e querem coisas diferentes da gente. Podem ver como é difícil ter comunhão com desviado ou com um ímpio. Porque o Salmo 1 já vai denunciar isso. São práticas mundanas, são hábitos mundanos. A gente pode ter um relacionamento respeitoso, mas comunhão não vai ter. Concorda ou não? Concordo. Eu sempre tive... embora eu sempre trafeguei bem entre essas pessoas, principalmente no meu trabalho, mas às vezes as oportunidades que tínhamos lá para fazer um happy hour era bebedeira, né? Então, óbvio, né? Eu de fato não queria estar naquele ambiente. Aí fui indagado, me questionado, por que você não fica com a gente? Por que você não faz assim, não faz assado? Eu falei, eu vou até onde eu posso ir, mas eu pergunto, por que quando eu convido vocês não vão para o meu ambiente também? Aí a cara muda, né? A fisionomia muda. E você citou muito bem, pastor Johnny, como para nós, pastores, e para um cristão piedoso é difícil, né? Porque, assim, a gente não vai deixar de ser social, ser sociável, mas a gente também tem que pôr limites, né? Pôr limites até onde a gente vai. Eu me lembro que muitas vezes nos happy hours o pessoal fazia questão de falar assim, pastor, ai, beber é pecado. Falava bem alto para todo mundo ouvir. Vou trazer a cervejinha, né? Ó, que... Não, e aí fica esperando a resposta. Como É. eu sempre fui muito franco em tudo que eu creio, eu falava, olha, pecado é se embriagar. Então quer dizer que beber pode? E aí Já... manda o show pro pastor. Já começou assim. Não, não estou dizendo que eu bebo, só estou dizendo que é o que eu penso. Não precisou. Ah, mas eu estou aqui com vocês. E aí eu falava, e depois eu falava, ó, não faz mais aquilo não, tal. Mas tem aqueles que querem te expor, né? E aí tem aqueles que são, irmãos, uma coisa que é mais difícil de lidar do que com o ímpio é quem é resistente ao evangelho. Esse daí é uma coisa do chifrudo mesmo. O resistente ao evangelho, ele não só tem uma indignação contra você, mas ele se levanta contra o evangelho que você prega. Você pode ver que uma pessoa que é resistente ao evangelho, ela tem uma oposição direta. Ela pode até gostar de você, mas ela vai contra você por causa do seu credo. E isso é uma coisa diabólica. Então, no ambiente de trabalho, você fica vendo nitidamente quem te respeita e quem tem oposição ao evangelho, porque a pessoa ela afronta o evangelho. Porque já que ela não consegue afrontar Deus, é como se fosse assim: eu quero ir contra Deus, porque é como se Deus e eu tivéssemos um problema. Já que eu não posso me levantar contra ele, porque ele é eterno, eu pego o servo dele. Ah, pastor, então melhorou. Ah, eu vou pegar o pastor. É assim, né? É difícil. Quem tem, Cortou o seu áudio aqui, pastor. Não sei se foi só para mim ou para todo mundo. não sei, para vocês, bloqueou o áudio, não? Não. Eu acho que foi então só para você. Tá Eu tranquilo. estava. Hã? Tá tranquilo aqui. Eu estava dizendo, pastor Johnny, que quem tem uma oposição ao evangelho e é resistente ao evangelho, é como se ele tivesse uma indignação contra Deus. Já que ele não consegue ir contra Deus, ele vai contra o servo de Deus. Pode ver, até os nossos amigos de trabalho falam, por que fulano te persegue tanto? Por que ele persegue tanto a sua religião? Aí nessa hora a gente fala assim, é uma guerra espiritual. A gente sabe que são os demônios, que são as trevas que cegam aquela mente e por isso que ele se posiciona de uma forma contra o evangelho. É admirável, irmãos. Uma pessoa resistente ao evangelho é uma questão tão espiritual. Ela tenta ir contra o evangelho e contra tudo que o evangelho ensina e contra a Bíblia. Pode ver que toda pessoa resistente ao evangelho, ela nega a Bíblia. É forte isso, não? Ela nega e ela tenta anular a Bíblia, porque na realidade a Bíblia vai contra a consciência dela.
Já que ela não consegue anular a Bíblia ou a verdade da Bíblia, ela tenta anular o mensageiro da Bíblia. Né? Então, é isso aí. Então, conversão, meu irmão. Relacionar com Deus e relacionar com os outros, sabendo que haveremos limites nesse relacionamento. Porque, como Romanos diz, se possível for, vivam em paz com todos. Se possível, no que se diz respeito a nós. Ou seja, eu quero me relacionar, mas tem vezes que quem é resistente ao evangelho não quer relacionamento. Então, a gente tem que respeitar. Beleza, meus irmãos? Mas tem a ver com a comunhão. Tem a ver com a comunhão e relacionamentos com os outros. E pelo menos no que se depende de nós, a gente tem que procurar isso. Em outras palavras, formar, resolver problemas da vida. Leia a primeira frase, Gil, para nós. Em todos os seus ensinos, Jesus nunca se esqueceu dos problemas íntimos de seus ouvintes e sempre buscou resolvê-los para fazer deles discípulos felizes e unificados. Em outras palavras, até aí tá bom. Jesus sempre esteve atento a toda necessidade, né? E tentando resolver problema. Agora, é claro, ele tentava resolver problemas, mas ele não alimentava o ego. Percebam, podem ver, Jesus resolvia os problemas, mas não alimentava o ego. Cuidado, irmãos, porque eu acho que a igreja contemporânea, a igreja moderna, ela além de tentar resolver problemas, ela está mais voltada a inflar egos. Essa é a minha opinião, tá? É a minha opinião. Eu acho que a igreja moderna, ela não quer apenas resolver problemas, ela está, a qualquer custo, ganhar mais um cliente para a sua denominação, para a sua igreja, que dê dízimos. E é por essa razão que a mensagem é uma mensagem que agrada a egos. Eu não consigo ver o apóstolo Paulo pregando nos nossos dias. O que esses pregadores pregam nas neopentecostais. Eu não consigo. Eu não consigo ver ele inflando os nossos egos. Eu não consigo ver. Eu acho que Paulo seria um pregador expositivo, abençoado, como muitos têm sido entre nós e que continuam pregando simplesmente o evangelho. E por isso não são benquistos, não são muito amados. Paulo seria notável, mas não tenho dúvida que uma hora como essa, num mês como esse, Paulo não estaria nas páginas principais. O apóstolo Paulo é um radical, eu não tenho dúvida. Que os grupos estariam querendo apedrejá-lo, não tenho dúvida. Que ele seria mal visto, vaiado, não tenho dúvida. E aí, muitas vezes, ele faria obras e as pessoas ficariam vivendo esses conflitos, sabe? Ora ama e ora odeia, ora ama e ora odeia. Mas é mais odiado que amar, porque Paulo não ia caminhar com os políticos sem falar da corrupção, Paulo não ia andar com os empresários sem falar das luxúrias. Irmãos, eu recebi certa ocasião um missionário aqui na nossa igreja, vou falar isso para vocês porque esse missionário me falou isso. Esse missionário, ele tinha um trabalho nos Estados Unidos e ele veio para o Brasil. E aqui no Brasil, então, ele veio divulgar os trabalhos dele e tal. E ele veio fazer uma cruzada aqui na nossa igreja, falar sobre missões, e ele ficou um final de semana conosco. Enquanto estávamos aqui, ele falou assim, pastor Raimundo, eu fui pregar num congresso, lá no Rio de Janeiro. E nesse congresso, reuniu toda essa pastorada aí da mídia. Eu falei, é mesmo? É. Fulano de tal, Beltrano, começou a dar nome. E depois eu fiquei no hotel, na cobertura de um dos principais dos pastores. Sabe o que aconteceu naquela madrugada, pastor? Eu falei, o quê? Olha, pastor, nunca mais eu me esqueci disso e isso marcou muito a minha vida negativamente. Eu falei, o quê, pastor? Eles estavam em 5 pastores, eles tomaram, se eu não me engano, irmãos, eram 4 pastores ou 5, acho que era a esposa do pastor, e eles tomaram, assim, tipo, 15 vinhos numa noite. 15 vinhos. Saíram bêbados já. E enquanto eles abriram o primeiro vinho, ele falou assim, não, porque fomos jantar depois do congresso, aquele congresso abençoado, sabe, pastor?
cheio de mensagem de poder. E quando a gente foi na casa do pastor principal que nos recebeu, enquanto estávamos jantando, ele falou, vamos abrir uma garrafa de vinho? Tudo bem, eu até cheguei a tomar. Mas da primeira, foi para a segunda, foi para a terceira, eu falei, opa, parei aqui, porque já não está ficando um ambiente. A esposa do pastor que nos recebeu falou assim, chega, né, bem? Mas aí eles estavam tão animados que continuaram e foram noite adentro. O pastor virou o dia, ao amanhecer, chamou o táxi para levar para o aeroporto, para ele ir para a cidade dele. Ele estava bebinho, pastor. Estava bebinho. Falei, tá brincando? Falei, E aí ele começou a falar. E aí ele trazendo isso, irmãos, por que eu estou falando isso? Quer beber, irmão? Fale lá para sua comunidade que você não é contra a bebida. Agora, viva essa vida. Você entende o que eu quero dizer? De hipocrisia, que nem o Felipe lembrou aqui, né? Seja sincero. Eu, particularmente, tenho meu posicionamento com relação à bebida. Tem pastores que é contra a bebida. Seja o que você for, seja honesto. A maioria desses pastores pregam uma coisa, mas na prática fazem outra, entendeu? Isso que é o problema. Perde o critério. E depois a própria esposa desse pastor que estava lá no apartamento falou assim, cuidado, viu? Depois eles chegam bêbados lá na casa deles, as esposas deles vão falar que o senhor, viu, pastor? Encheu eles de cachaça na sua casa, na sua igreja. Olha que vergonha. E aí depois, para piorar a situação, ele começou a me contar várias histórias. Como ele era muito enturmado, ele tinha um trabalho nos Estados Unidos, ele veio para o Brasil, então ele conhecia toda essa pastorada. Irmãos, cada coisa ele falou, cada coisa eu fiquei assim, pastor, é uma pena. Então, irmãos, que eu estou falando isso aqui para você? Uma coisa é a gente realmente resolver o problema da vida das pessoas, e outra coisa é a gente massagear o ego delas no pecado delas. E a gente tem que ser muito resolvido nisso. Não é que a gente não vai pecar. A gente começou a nossa aula falando sobre pecado, que a gente é pecador. Mas outra coisa é a gente se tornar permissivo no pecado. Porque que diferença a gente vai ter do ímpio? Se a gente começar a encher o caneco nas nossas festas. Por exemplo, irmãos, tem pastores que bebem, mas a recomendação é moderação. Tem pessoas que tomam sua cerveja, então, moderação. Tem pessoas que são contra, então, seja contra. Cada um segue o seu critério, mas a gente não pode perder as estrebias ou ser permissivo, porque senão a gente vai chegar a um ponto de ver a hipocrisia no nosso nariz e a gente não vai ter autoridade nenhuma para corrigir. E uma coisa é a gente saber que a gente é falho, e outra coisa é a gente saber que a gente é permissivo. Quer ver um outro exemplo, irmãos? A questão da sexualidade. Por que muitas vezes as pessoas se tornaram permissivas com relação à sexualidade? E principalmente com relação à traição? Porque todo mundo trai. Então, se na hora que o pastor for firme de começar a cobrar pureza, vai dar muito problema para ele. Muitos membros vão embora da igreja deles. Então, ele permite ser permissivo e deixar ali os irmãos ainda participar. Então, a gente tem que ser muito resolvido nessas questões, viu, irmãos? Senão a gente vai se perder. E é aquilo que a palavra fala. A gente vai se tornar literalmente profanos. A gente não vai separar o santo do profano. Perceba uma coisa, irmãos, para eu concluir esse ponto, para não ficar dúvida, tá? Os hebreus, eles usavam a bebida com moderação. Podem ver que Jesus transforma água em vinho numa festa. E tanto é que aquele que era o responsável pela bebida fala ao dono da casa, ora, deixam para dar a bebida mais nobre depois que os convidados já estão um pouco mais altos. Aqui, no caso de vocês, a melhor bebida veio por último, dando a ideia de que aquela bebida tinha teor alcoólico. Então, você pode ver que Jesus ele ficava com pessoas que eram ébrios, eram publicanos, eram pecadores, e nem por isso a gente vê Jesus embriagado ou os apóstolos. Podem ver que Paulo, quando ele fala para Timóteo, ele fala para Timóteo, tome um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. No entanto, a gente vê que Paulo não recomenda a bebedeira. Podem ver que ele mesmo vai dizer, não vos não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A recomendação bíblica é para que sejamos cheios do Espírito. Podem ver que o texto, na tradução mesmo, e no original,
Se você não consegue ficar bêbado de suco de laranja, por exemplo. Se suco de uva não embriagasse, o texto seria: não tome muito suco de laranja, ou suco de uva. Mas pode ver que não vos embriagueis, porque o vinho embriagava, porque tinha teor alcoólico. Existia o suco de uva sem teor alcoólico? Existia. Mas nos dias bíblicos, pode ver que no Velho Testamento, desde Noé, a vinha era produzida uva, suco de uva, e o suco da videira embriagava. Noé toma, fica de fogo. Lembra daquele episódio? Então, pode ver que em Provérbios vai dar uma recomendação que os reis não podiam ficar embriagados, porque como eles iam julgar uma causa bêbado? Não tinha como. Mas o vinho era um sinal e era uma lembrança do quê? De alegria. Eram usados em momentos específicos, como, por exemplo, em Canaã da Galileia, num casamento, que ele era sinônimo de alegria. O judeu, ele tinha dois hábitos. Além da água, ele tinha o hábito de beber muito leite e coalhada e também vinho. Por quê? Por causa das escassez. O vinho você armazena. Você tem vinho. Se você tiver pouca água, você tinha vinho para beber. E você estava, assim, de uma forma ou de outra, você tinha como se manter até mesmo numa seca, né? Por exemplo. Então, assim, agora, a grande questão, você pode ver que muitos pastores não gostam de liberar isso ou de falar isso, porque isso é mal compreendido nas igrejas. Não estou dizendo, irmãos, que a nossa cultura, nós temos uma boa tradição. Qual é a nossa boa tradição? O crente não bebe e não fuma. Então, é uma boa tradição. E o brasileiro, ele não é controlado. Então, seguem essa boa tradição, não tem problema. Mas a gente não pode colocar pecado onde não há pecado, né, irmãos? Pecado é a embriaguez. Por exemplo, pastor Johnny, o senhor ia lá no happy hour. Eu, por exemplo, para irmãos que são favoráveis a beber, eu sempre recomendei, irmãos, quando você estiver numa roda de ímpio, nunca tome nada, porque senão você vai ser desrespeitado por causa de um cálice. Entendeu? Então, se você quer beber a sua cerveja, beba na sua casa, do lado da sua esposa e dos seus filhos, com moderação. Porque também, se você começar a encher o caneco em casa, não vai mudar nada, né? Entendeu? Então, eu me lembro de um irmão que começou a tomar uma dose de vinho, e aí ele tinha muitos problemas com a mulher, né? E eu falei, cuidado, irmão, cuidado. Ele falou, pastor, a mulher está enchendo tantas as paciências que eu já estou querendo beber a garrafa. Então, para com tudo. Para com tudo. Porque senão, você vê, ele já estava fazendo de um cálice, já estava virando agora já um meio de fuga, né? Aí não é isso, né, irmãos? Então, já estava afogando as mágoas. Já estava, mas foi isso mesmo que ele disse, eu já fiquei desesperado. Eu falei, então está proibido a partir de hoje. Uma coisa que eu faço, irmãos, é recomendar, principalmente que já teve vícios, eu falo, você não pode beber. Porque, irmãos, a pessoa vai voltar. Eu não sei se vocês eram viciados em bebidas. Eu não era. Eu era viciado em cigarro. Então, o cigarro para mim era uma praga. A bebida não. Mas quem é viciado em bebida, se ele tomar uma dose, ele pode voltar tudo de novo, entendeu? Então, qual é a recomendação? As minhas ovelhas da igreja. Tem irmãos que tomam cálice de vinho esporadicamente e falam, pastor, eu tenho essa prática. Eu falo, fica em paz, filho. Se nada te desabone. O outro já disse para mim, pastor, eu não quero porque eu era viciado. Então eu falei, então me promete que você não vai beber. E faço até muitas vezes a pessoa prometer para mim. Falei, mas pastor, não é para Deus? Eu falei, é para Deus, mas eu sou seu pastor. Eu quero que você prometa, palavra de homem aqui. Promete que você não vai tomar nem um golinho de cerveja. Eu faço essa questão de provar a pessoa para ela lembrar, não, eu sou homem, eu vou prometer. Porque assim, quem foi viciado em bebida, irmãos, é uma praga, entendeu? Resolver problemas da vida não é ser permissivo, tá bom, meus irmãos? Beleza? Querem falar mais alguma coisa? Tranquilo? Tranquilo. Tá de boa. Vamos só passar rapidinho aqui. Outro ponto que o autor trabalha, formar caráter maduro. Ainda assim, dentro desse princípio da bebida, meus irmãos. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Muitos de nós fomos escravos da vida sexual errada. O brasileiro, ele é criado desde cedo a uma vida pregressa. Vem cá. Então, quer dizer, porque tínhamos uma vida pregressa, agora então não podemos casar, porque no momento que casamos e a gente vai ter um momento de intimidade com a mulher, a gente vai voltar a ter uma vida pregressa. É assim? Não. Não. Ué, mas, pastor, eu era viciado em sexo. Tá bom, você era viciado em sexo.
Você fazia muitas besteiras, a mente divagava. Então agora você casou. Então quer dizer que acionou o botão de novo e agora então vai voltar à vida pregressa? Não. A luta é aqui, ó. A luta é aqui. Se a gente não tiver domínio próprio, na hora da nossa intimidade, a gente pode praticar um pecado imenso. Mas como a gente vence esse pecado? Não abrindo portas na mente e no coração, correto? Ora, se eu fui transformado e Deus me livrou de uma vida pregressa na sexualidade, por que eu também não posso ser transformado e ter o domínio próprio de tomar uma dose de vinho em momentos adequados? Posso. Estão entendendo, irmãos? É tudo vício. É tudo domínio próprio. Você percebe que esse diálogo que eu acabei de falar gera confusão na cabeça de muita gente. Porque se uma pessoa que foi viciada no sexo e ela volta a ter uma vida sexual e nem por isso ela volta a pisar na lama, por que na bebida ela vai voltar? Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, a bebida a escravizava, assim como o sexo escravizava. Só que há uma diferença. Agora, como casados, você pode ter o quê? Um relacionamento íntimo sem orgia, sem coisas horrorosas, sem, por exemplo, pornografias. Vamos falar uma coisa assim dentro desse contexto. Contexto da pornografia. Muitas pessoas, quando casados, elas praticam hábito de ver ou de assistir para criar um clima, como é chamado. Ora, eu não indico porque senão a mente vai devagar. Mas tem pessoas que fazem isso. Eu não sugiro isso. Por que eu falei da bebida há pouco, irmãos? Eu falei para mostrar o seguinte, que mais importante do que tudo é esse caráter maduro. É saber o que é certo e o que é errado. Ora, eu era viciado em fazer coisas erradas. Eu mentia demais. Eu gostava de passar lá no dinheiro da caixa do comércio e pegar uns troquinhos. Eu não posso mexer na salva da igreja. Irmão, é onde entra a maturidade, a libertação. Como que a gente vai provar se a gente foi liberto, se a gente não for testado? Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora, existem coisas que a gente não precisa, por exemplo, como eu disse da bebida. Se aquilo te faz mal, então não faça. Porque de repente você pode, por um momento de fraqueza, afogar as mágoas, voltar a beber. Estão entendendo, irmãos? Ficou confuso, não? Tudo bem? Estou escandalizado com o pastor, não, né? Imagina. Tranquilo, pastor. Tranquilo? Felipe me conhece há muito tempo, então ele sabe como eu penso. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Eu já tive muito problema até na igreja, de irmãos que mentiam pra caramba, faziam contenda pra caramba, mas na hora que eu ia tocar nesse assunto, ele falou, não, pastor, para mim, crente não pode beber. Eu falava assim para ele, irmão, não é assim, irmão. Ó, a Bíblia... E aí ele queria me dar lição de moral. Eu falava, irmão, me entenda, é o meu modo de pensar. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Para mim, esse é um assunto que eu não posso mentir para vocês. Se eu vejo, por exemplo, certas coisas na Bíblia, eu não posso, porque eu tenho uma denominação, ou tenho pastores que eu estimo que pregam contra, falando, não, eu penso que nem eles. Não penso, entendeu? Mas eu os respeito. Vou dar um exemplo, irmãos. Como batista, eu tenho essa liberdade de pensamento e essa defesa. Agora eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida, tá? Se Deus amanhã me levar para a Assembleia de Deus, tá bom? Eu for ser um pastor da Assembleia de Deus, eu não vou ensinar mais isso. Mas por quê, pastor? Porque lá na Assembleia de Deus, eles são contra a bebida de todos os gêneros. Então, por respeito a essa tradição e aos meus pastores e àquela denominação, quando me perguntarem, eu falarei dessa forma. Eu já estou usando o verbo se imaginando, não que eu pretenda sair. Eu falarei, não, irmãos, aqui na Assembleia de Deus, os nossos pastores e os nossos líderes, eles têm por uma boa tradição não beber e recomendar para todos que não bebam. Mas o que o senhor já... Não, meus irmãos, vocês não estão entendendo. Nós seguimos essa tradição. Eu não vou expressar o que eu penso, entendeu? E eu não vou falar, aqui, né, irmão, sabe como que é, né? Eles dizem assim, né? Ó a retaliação. Entendeu? Se eu fizer isso, não, irmão. Não, aqui a gente segue, né, irmão? A gente segue, né? Mas
mas eu não quero falar não, Deus sabe do que eu penso. Eu já falei tudo, concorda, irmãos? Já retalhei. E os irmãos que estavam querendo beber já vão encher o caneco porque eu dei a letra. Está entendendo a função pastoral, como ela é complicada? Então, nessa hora, eu tenho que ser prudente de dizer o que eu penso nessa hora, não importa, porque eu estou no novo colegiado. Olha, eu não aceitei entrar naquela denominação, eu não aceitei pastorear naquela denominação, eles não têm um critério episcopal, tem, poxa, eu tenho que respeitar. Estou entendendo o que eu quero dizer? Porque eu tenho, talvez, as minhas asinhas mais soltas. Eu sou um batista. Batista, como base, ele tem liberdade de expressão. Então, eu posso ser mal compreendido por todos os batistas, mas eu posso me expressar. Já na Assembleia de Deus, eu não posso me expressar tanto. É assim que eles funcionam. Aí eu te pergunto, que tipo de público os batistas ganharam? Eles ganharam, geralmente, o pessoal mais estudado. Que tipo de público o assembleano ganhou? Ganhou todos aqueles mais simples do nosso país, porque é uma das maiores igrejas do nosso país. Ganhou os operários, ganhou o pessoal do campo, ganhou... E o que eles faziam? Eles tomavam cachaça pura. Imagina esse povo, irmãos. É muito tempo de vício para eles. Deus me livre, tomou um quentão, desviou metade da igreja. Um crentão, né? Ele só pode tomar crentão, não pode tomar quentão, né? Entendeu? É complicado. Hã? Acho que nem o crentão não pode. Nem o crentão. Você está entendendo? Irmãos, eu fazia seminário, eu fui numa festa de casamento, estava um calor, um calor. Eu, minha família, fomos numa festa de casamento, parte da família da minha esposa, lá na Serra da Cantareira. Irmãos, eu estava desidratado. Irmãos, só tinha chopp. Só tinha chopp, irmãos. Estava no meio lá da Serra da Cantareira. Eu olhei e falei, meu Deus, faz tanto tempo que eu não tomo álcool. Eu falei, manda um chopp. Tá, seu chopp lá. Aí eu parei só naquele. Falei, amor, vamos embora daqui. Com ou sem espuma? Então, pior de tudo isso. Tinha só chopp, só tinha pinguço lá. Falei, amor, vamos embora daqui, que eu tô morrendo de sede. Senão, irmãos, um copo de chopp para mim já me deixa de fogo, porque eu não estou acostumado a beber. Eu me lembro como hoje, eu tinha acabado de sair do seminário, era no sábado. Eu fiquei contrariado comigo mesmo. Eu tomei um chopp. Ué. Eu falei, Senhor, perdoa aí, mandei o chopp. E estava na fé. Eu falei, agora quero ir embora. Vamos embora, amor, vamos embora daqui. Não tinha um refrigerante para piorar, você acredita? Então, assim, eu estou falando esses assuntos para os irmãos, porque muitas vezes a gente não tem um diálogo, entendeu, sobre essas questões. Hoje, por acaso, eu estava lembrando de um casamento que eu fui na Assembleia de Deus. Ó, me entendo, tá? Eu amo a Assembleia de Deus, respeito ao que eu acabei de dizer. Se eu fosse ser pastor da Assembleia de Deus, eu ia respeitar o colegiado. Eu ia agir assim. Porque eles pensam assim, gente. Eu tenho que me ajustar àquele povo. Concorda? E não revolucionar aquele povo. E depois falar para os pastores. Ó, pastores, aqui, ó. Falando aqui, ó, para pastores, tá? Eu não penso assim, pastores. Eu penso. Mas eu vou respeitar o critério de vocês, entendeu? E diante dos outros eu ia defender. Não é hipocrisia, irmãos. Isso é ser leal. Mas deixa eu falar aqui. Eu fui num casamento, certa ocasião. E um amigo meu. Irmão, eu nunca vi um negócio como aquele. Na hora da comida, irmãos, que eu falo assim, tá liberada a comida. Irmão, sabe aquele... Sabe quando você tem um grupo de refugiados que eles não estão comendo já um mês, que estão morrendo de fome, e que abre as portas? Irmãos, eu nunca vi uma coisa tão vexatória na minha vida. A mesa estava aqui, eles ficavam brigando assim, ó. E a mulher, calma, você já pegou. Irmão, uma coisa da mais horrorosa. Aí depois esse mesmo irmão falava assim para mim, ó, pastor, não leva a mal, não. Eu falei, não, fique em paz aí, eu não estou acostumado com isso daqui, não. Irmão, foi a coisa mais horrorosa. Aí depois a frase é, crente não bebe, mas come pra caramba. É ou não é? Irmão, crente tem fama de guloso, e a gente não vê pecado na gula, né? Irmão, lá em Provérbio está dizendo que quando você vai à casa de alguém, você põe uma faca no pescoço. Pode ver, o irmão come uma lasanha, toma 2 litros de Coca-Cola, o diabetes vai para a casa do chapéu, a gente não vê problema nenhum. A gente chama o irmão para o churrasco, ele come uma picanha, o colesterol está lá em cima, a gente não vê problema nenhum. Mas na hora que alguém toma um copo de cerveja, pode ver, com a glutonaria a gente legitima, mas com a cerveja não. Tá entendendo como que a gente tem uma tendência à hipocrisia? O irmão come o bolo, ele não pega um pedaço do bolo, ele pega a metade do bolo.
come as coxinhas todinha, tá morrendo, tá infartando. E a gente falou, o irmão gosta de comer, né? Não, o irmão é guloso. Irmãos, eu me lembro de um dia que eu estava conversando com o pastor, ele falou, pastor, não leva a mal, não. É que a gente aqui come demais. Irmão, ele não comia, ele sabe aquelas cestas de salada? Era naquilo. Ou seja, a gente legitima isso, mas não perdoa as outras coisas dos outros. Tá entendendo? A gente tem que tomar cuidado, senão a gente acaba passando por hipócrita, né, irmãos? Caráteres maduros, irmãos. Ser maduro é saber argumentar essas coisas, é poder falar, não, aqui a gente é falho, mas assim é o que eu penso, tá bom, meus irmãos? Para que tudo isso? Para a gente se preparar para o serviço cristão. Os objetivos de Jesus, do Evangelho, é formar ideais justos, nos levar a ter convicções fortes, para gerar conversão, para que tenhamos relacionamento com Deus e com os outros, para que a gente possa resolver problemas da vida nossa e dos outros, sem massagear egos, formando caráteres maduros, para quê? Para nos preparar para o serviço cristão. É para isso que a gente está aqui. Amém, meus irmãos? Amém, pastor. Né? E aí, agora, na próxima aula, a gente vai para o próximo capítulo, porque senão a gente não vai parar. Não vai parar nunca. Princípios subjacentes à obra de Jesus. Princípios subjacentes à obra de Jesus. Tá bom? Beleza, irmãos queridos? Hoje a gente fala um pouco mais da prática da vida e Deus nos dê sabedoria. Querem comentar alguma coisa? Ou vamos para a glutonaria? Esconde o bolo. Não vamos para a glutonaria, não. Esconde o bolo. Da próxima o senhor tem que filmar, tá? Essa diversão toda aí. Irmãos, não, era uma igreja simples, de um bairro, tudo, mas assim, foi muito forte, foi muito vergonhoso ver aquilo. Eu, né? Aqui a gente fala que é a fome de 10 mendigos. Então, né? Eu, na hora, assim, eu fiquei me pondo no lugar daquele pastor. Eu, né? Me entenda, eu exortaria. Falaria, irmãos, não pode. Ordem de decência, fila, comeu um, volta. Pastor. Não, irmão, não pode. Não pode. Não, irmãos, isso é feio. É meu jeito, irmão, é meu jeito. Deus me separou para São Batista mesmo, não tem jeito. Eu ia descer o cajado lá na festa, eu ia descer o cajado. Assim, agora a gente sabe, um adolescente, mas olha, irmãos, pensa numa coisa feia, irmão. Pensa das pessoas, um passando por cima. Irmão, foi uma coisa assim, olha. Ufa. Foi difícil. Mas assim, são irmãos simples que aquele jeito. Eles estavam, e assim, o mais cômico nisso tudo, que eles estavam se divertindo, irmão, sabe assim? Eles estavam fazendo isso e se divertindo, vamos pegar mais. Tipo disputa de colegial, entendeu? É a grande família. Será que... O que você ia falar, Fê? O senhor se colocou na posição de Paulo, lá em 1 Coríntios 11, lá, os irmãos, quer comer, come em casa. É aquela situação, acho que o senhor viu, na verdade, o que Paulo viu, que foi denunciado por Paulo. Exatamente, um contexto de casamento, né? Na ceia. Tá bom, meus irmãos? Olha, eu falei para vocês que essa matéria ia ser bem agradável, né? E assim, a apostila é o que eu falei para os irmãos, é magnífica. Essa apostila, meus irmãos, a gente tem que ler ela, reler, para que esses princípios do ensino de Jesus venha para a gente nessa doçura, nessa beleza, nessa simplicidade, nessa profundidade, né? De pegar as complexidades da vida. Pode ver, irmãos, Jesus conversava com uma mulher que era prostituta, tinha tempo para o pessoal que bebia, tinha tempo para o fariseu. Ele entrava, saía, falava com o rico, advertia o rico, me segue, não quer seguir, tá bom. Ao mesmo tempo, o outro rico que subia num pé de sicômoro para vê-lo, vem, vou comer na tua casa. Ou seja, ele conseguia... Uma coisa que eu aprendi, logo que eu era novo convertido, é o equilíbrio. Irmãos, guardem essa palavra, equilíbrio. Agora, esqueçam da rede multinível, né, da pirâmide dos Teologia da Prosperidade, pensem no equilíbrio.
Jesus era equilibrado. Pode ver, ele sabia entrar, sabia sair, sabia se posicionar, sabia peitar os seus irmãos, ele amava os irmãos, mas não. E aí ele dá uma resposta, depois ele vai para Jerusalém, mas ele dá uma resposta sábia aos irmãos, não mente. Quando chegam para Jesus, diz, tua mãe e teus irmãos estão... Minha mãe e meus irmãos são quem ouve a palavra do meu pai. Por que Jesus estava dizendo isso? Estava dizendo o seguinte, ele pegava cada situação para ensinar. Você acha que ele desprezava Maria? Não, ele amava Maria. Ele amava os irmãos, mas os irmãos não compactuavam com ele. Ele tinha o quê? Um objetivo. Qual era o objetivo? Fazer a vontade do Pai. Nada parava ele. Muitos serão as lutas, as adversidades para a gente parar. Vamos continuar amando aquelas pessoas que vão contra nós, que são resistentes ao Evangelho, que se desviam. Irmãos, não pensem vocês que o ministério vão ser de todos que vão nos amar. Não, meus irmãos, vão nos amar até que contrariemos. Até que alguns se desviem, se tornem nossos opositores. É assim. Se o mestre passou por isso, por que a gente não vai passar? Mas se ele venceu, a gente vai vencer. Tá bom, meus irmãos? Então, terça que vem, tá bom? Amém. Tudo bem, Felipe? Tranquilo. Obrigado, viu? Combinado. Deus abençoe. Uma noite abençoada para todos. Amém. Amém. Abração, bom descanso para todos. Graça e paz. Graça e paz.